A paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria estar mais uma vez aqui e trazer uma porção da parte do Senhor. Eu quero te dizer que você é capaz. Você já foi subestimado? Subestimar significa inferiorizar outra pessoa, colocar por baixo e assim ignorar as suas qualidades. Se trata de uma atitude extremamente ruim, de pré-julgamento, ou seja, formar uma opinião sem conhecimento do outro, uma espécie de escárnio gratuito. E eu quero te dizer, não duvide da capacidade das pessoas. Subestimar a inteligência do outro ou de outras pessoas faz com que se perca a chance de aprender muito com elas. Há momentos nas nossas vidas em que nos sentimos pequenos, fracos, inseguros e incapazes de reagir e vencer algumas dificuldades que vivemos. Já aconteceu isso com você? Todos os dias somos atacados pelo inimigo das nossas almas, onde encontramos obstáculos, barreiras, nãos, momentos de conflitos internos, nos sentimos incapazes. Então, o medo de se frustrar, decepcionar, escondem o nosso verdadeiro potencial. Queridos, Deus nos dotou de inteligências múltiplas, mas a nossa mania de dar ouvidos às palavras negativas e destrutivas bloqueia nossa capacidade de ir adiante. Temos a mania de desistir, de dar lugar ao medo, à dúvida, à vergonha. Acaba que os gigantes somos nós. Sempre haverá aqueles que são guiados pelo complexo de inferioridade, pelo espírito de pequenez. Meu conselho é: se livre do medo. Saia do grupo do eu não posso. Saia do grupo do eu não sei, eu não sou capaz. E entre para o grupo do tudo posso naquele que me fortalece. Deus te chamou para ser grande, para fazer coisas maiores, para viver coisas maiores. E eu quero te falar da minha lista de realização pessoal. Apenas o que já realizei. Ué, calma, você não tem uma lista de realização pessoal? Princesa do Senhor, pegue caneta e papel e faça sua lista de realização pessoal agora. Eu vou citar a sugestão do Google para você entender melhor. O Google diz assim: há ainda os que dirão que a carreira é a fonte de realização pessoal, mas a lista é imensa. Amor, conforto, amigos, beleza, dinheiro, emprego, estabilidade, boa forma, vida social, paz, pagar a universidade dos seus filhos, comprar uma casa na praia e muitos outros itens que realizei que achava impossível. Eu quero vos falar da primeira coisa que eu achava impossível, mas que depois que entrei para o grupo do Tudo Posso, naquele que me fortalece, as coisas mudaram e começaram a fluir. A primeira coisa foi a minha carteira nacional de habilitação. Queridos, quando eu me vi andando na rua, a pé, e o meu marido de carro, eu fui para os pés do Senhor. Eu orei ao Senhor e disse: Senhor, eu não aceito andar no sol quente depois de ter um carro na minha garagem. E dentro disso vieram outras barreiras. E a primeira barreira foi que eu não tinha o valor para entrar numa autoescola. Foi o que eu fiz: juntei dinheiro, vendi uns objetos para conseguir o valor, né? Tive o apoio do meu esposo e consegui o valor. Na segunda barreira foi o teste psicológico. Eu fui reprovada no teste psicológico. E as pessoas tinham aquela mania de dizer que quem é reprovado no teste psicológico tem algum parafuso a menos. Mas eu descobri que apenas estava cansada e a psicóloga conversou comigo e acabou que eu fui aprovada no reteste. Conversei com um irmão a respeito disso, de outros irmãos que haviam tirado a carteira, que tiveram dificuldades, e um irmão me disse que ele fez 10 retestes e hoje ele é um motorista habilitado. Então, tudo ao seu tempo, tudo segundo a vontade do Senhor nas nossas vidas. A terceira barreira foi a prova teórica. Eu tirei a nota mínima para a aprovação. Tinha muito nervoso, não sabia o que estudar, enfim. Me compliquei um pouquinho, né? Mas, graças a Deus, consegui tirar a nota mínima e fui aprovada. A quarta barreira era eu mesma, na hora da prova prática. O meu instrutor me apavorou
e eu tive muita insegurança e ficava me perguntando, será que eu vou conseguir? Meu Deus, se eu não passar, meu marido não vai sentir orgulho de mim, desespero. Eu fiz, então, uma oração desesperada e disse a Deus que se eu não passasse, nunca mais eu voltaria numa autoescola. Mas se eu passasse, eu daria um culto de louvor e agradecimento ao nosso Deus. Resultado, eu passei com nota máxima. É impressionante quando dirigia, sempre um nervoso se apossava de mim e eu tremia. E hoje eu não sinto nada. Se eu tivesse desistido, nunca me tornaria uma motorista habilitada. Tem uma outra coisa da minha lista de realização pessoal, foi a minha faculdade e o TCC. A minha trajetória acadêmica foi a mais cheia de obstáculos possível. Eu viajava 12 horas de barco, uma vez por mês para fazer as provas presenciais. Quem conhece Bailique sabe que período de maresia são 8 horas de maresia braba, né? E 4 de calmaria. Só faltava pirar de tantas náuseas. Tinha um computador atribulado, só funcionava no teclado digital, pesado, não conseguia levar para a escola, de tanto peso. Foi prova de fogo. Quando eu tirava nota baixa, eu ficava arrasada. A vontade de desistir me perseguia, vinha como furacão, frustração, sentimento de incapacidade. Não conseguia ter um panorama dos conteúdos. E eu passei a orar e fiz um propósito com o Senhor. Que sábado e domingo eu não iria estudar. Não ia estudar nada, só trabalhar para Deus, atender a igreja. E isso foi uma bênção, onde Deus aquietava a minha alma. E eu posso dizer que ter propósito com Deus é um segredo maravilhoso do sucesso, tá? Então, tirando os benditos relatórios do estágio, chegou o dia do TCC e toda essa pressão estava sobre mim por causa dos trabalhos da igreja, onde tinha que dar conta da minha filha pequena na escola, horários, não tinha disciplina com os horários, né? Fazia muito tempo que estava empenhada apenas em servir a igreja. E eu quero te falar da dica ninja para concretizar a sua lista de realização pessoal, que se chama disciplina. Você precisa se organizar, colocar ordem na sua vida, pare de deixar para depois, durma cedo que irá acordar cedo, priorize Deus no início do dia e ele irá ser o seu personal organizer, ou seja, o seu organizador pessoal. Ele te dará um dia após o outro de satisfação e rotina perfeita. E eu quero que eu trouxe aqui alguns exemplos legais para você ver. E eu quero que você dê uma olhada para alguns homens que foram desacreditados. Eu separei alguns exemplos de pessoas que se tornaram gênios, mas foram subestimados. Foram desprezados e humilhados antes de serem alguém. O primeiro deles é, claro, nada mais, nada menos do que Albert Einstein. Olha só a história desse homem. Ele é um físico-cientista alemão. Albert Einstein não falava até os 4 anos e só começou a ler depois dos 7. O gênio já foi expulso da escola e seu professor o descreveu como mentalmente lento e não sociável. Até os meus filhos aprenderam a ler mais cedo do que Albert Einstein. E em 1895 não passou nos testes de admissão no Instituto Federal Suíço de Tecnologia, pois ele foi reprovado em humanidades. É bastante comum subestimar pessoas por insegurança, por achar que as qualidades delas possam te tornar inferior, e isso não é verdade. Cada ser humano é único e, portanto, é natural que uns tenham mais facilidades em determinadas áreas do que outros, e é por isso que existem indivíduos ótimos em cálculos, enquanto que outros se dão melhor com as ciências humanas, que é o meu caso, e assim por diante. São exatamente as nossas diferenças que nos permitem aprender diariamente uns com os outros. Então, Albert Einstein, subestimado no meio científico durante sua carreira, ele desenvolveu a teoria da relatividade, conquistou o Prêmio Nobel de Física em 1921 e mudou a história da física moderna. Hoje, o seu nome é sinônimo de inteligência. Vejam só, quem diria, não? Temos também a cantora Lady Gaga, com apenas
Com apenas 3 meses, Lady Gaga foi demitida da gravadora Island Def Jam. E quando recebeu a notícia, chorou tanto que não conseguia falar. Island Def Jam. Chorou tanto que não conseguia falar. Hoje ela é uma artista premiada e se tornou um dos maiores nomes da música. De acordo com a revista Forbes, ela tem um patrimônio de 59 milhões de dólares. E a Bíblia? O que a Bíblia nos fala de algum servo de Deus que fora subestimado pelos homens? A Bíblia, meus irmãos, está recheada de superação. Davi foi subestimado pelo seu tamanho e aparência. José foi subestimado até pelo seu próprio pai, que tanto o amava. E a Bíblia relata uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. A cidade de Naim e sua circunvizinhança era acostumada a chamar de pecadora aquelas que eram prostitutas. Mas como assim? Uma prostituta ungiu os pés de Jesus? Na verdade, essa mulher que ungiu os pés de Jesus era a mesma que Jesus disse: teus pecados te são perdoados. Na verdade, ela era nova convertida. Mas como em todas as épocas, mulheres sempre foram muito julgadas. Não bastasse ser mulher, tinham passado de prostituição, mas nada disso impediu aquela mulher de cometer tamanho ato de ungir os pés de Jesus. Mas eu quero vos lembrar do maior de todos os testemunhos de superação. Vocês se lembram daquele homem que a Bíblia fala que era um pobre coitado? Não sei se vocês lembram que a mãe dele foi a pé tirar um registro e acabou que ele nasceu no comedouro desses de criação de bicho. Será que vocês estão lembrados? Além de tudo, a Bíblia fala que ele não era belo de aparência. Irmã, ele nasceu pobre e morreu pobre. A única profissão que ele aprendeu foi de marceneiro. Acho que vocês vão lembrar, ele andava quilômetros para pregar a palavra de Deus. Sabe o que foi que fizeram com ele? Mataram. Ele, os amigos dele, na hora que levaram ele para matar, fugiram. E o amigo de confiança dele foi quem o entregou para o matar. Sim, Jesus foi caluniado, humilhado, zombado. O nosso Deus nem por isso desistiu. Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus tem exaltação para os humilhados. Se você não tiver ninguém do seu lado agora, vá até o seu status e escreva: cuidado como você me trata, porque não sabes o que Deus vai fazer na minha vida amanhã. Aleluia. Não desista, porque com Jesus nós podemos tudo. Que o Senhor te dê vitória. Creia, persevere e a vitória chegará na tua vida em nome de Jesus.